Vamos falar hoje sobre relações. A gente, na verdade, no período anterior, quando a gente chamou de motivação, né, a gente falou de alguns tipos de conjuntos e suas operações e disse que uma estrutura algébrica é exatamente isso, né, um conjunto com suas operações. Disse também que a gente está interessado justamente em estudar as propriedades das operações das estruturas algébricas. Uma estrutura algébrica pode ter apenas uma operação ou pode ter várias, né? Pelos exemplos que nós demos antes. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros pode ser visto com a sua adição, com a sua multiplicação. É o conjunto dos naturais também. O conjunto dos racionais pode ser visto também com divisão. Bem, então, os diversos conjuntos com suas operações formam as estruturas algébricas e são as coisas que nos interessam. Bem, agora a gente vai estudar as relações que se pode traçar entre dois conjuntos, né? Então, para estudarmos as estruturas algébricas, vamos precisar estudar formas de relacionar seus elementos. Seguem então algumas definições, né? Algumas definições necessárias sobre essa questão de como relaciona dois elementos entre duas estruturas algébricas. Então, chama-se de relação binária do conjunto E no conjunto F todo subconjunto R de E cartesiano F. Ou seja, eu pego o conjunto de todos os pares possíveis que eu possa formar com a primeira entrada sendo um elemento de E e a segunda entrada sendo um elemento de F, e aí de todos os pares possíveis de E cartesiano F, eu pego qualquer subconjunto. Se eu pegar qualquer subconjunto de E cartesiano F, eu tenho então o que eu chamo de uma relação. Exemplo, né? Um exemplo bem simples. Você está aqui com um conjunto E, que só tem esses três elementos. Você está aqui com um conjunto F, que tem esses quatro elementos. Então, E cartesiano F é formado por todos os pares possíveis, onde a primeira entrada é um elemento de E e a segunda entrada é um elemento de F. Então, você tem o 0 com o 3, o 0 com o 4, o 0 com o 5, o 0 com o 6, o 1 com o 3, o 1 com o 4, o 1 com o 5, o 1 com o 6 e assim por diante, tá certo? Então, se qualquer subconjunto de E cartesiano F é uma relação, então eu posso dizer, portanto, que o conjunto vazio é uma relação, né? Afinal de contas, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Mas eu também posso pegar aleatoriamente alguns pares e dizer que esses pares, esse subconjunto de E cartesiano F, é uma relação, né? Então está aqui um exemplo que é o R1, está aqui um exemplo que é o R2 e assim por diante, o R3, etc. Todos eles são relações binárias de E em F. E por que de E em F e não de F em E? Ora, porque o primeiro termo eu estou pegando em E, o segundo termo eu estou pegando em F. Ou seja, eu tenho um par ordenado para poder pegar esses subconjuntos, né? Eu não pego aleatoriamente, ok? Bem, outra definição, o domínio de R, né? O domínio da relação R, ele é o seguinte. Então, outra definição, a definição do domínio, né? O domínio da relação é o conjunto dos elementos do conjunto E, que é o primeiro conjunto aqui, tal que os elementos X se relacionam por meio da relação R com os elementos Y, onde esse Y é um elemento que vai existir em F, né? Então, o domínio é o conjunto dos elementos que estão em X e que se relacionam com algum elemento que estão em X, não, um X que está em E e que se relaciona com algum elemento Y que está em F, né? Isso é o domínio. Veja que isso dito para uma relação qualquer. Note que por enquanto não falamos de função, tá certo? Bem, outra definição é a definição de imagem. A imagem, por outro lado, não é um conjunto formado com elementos que estão em E, sim por elementos que estão em F. Deixa eu só dar uma conferida se a nossa gravação está acontecendo já normalmente, porque como eu interrompi, eu não tenho o hábito de tá acontecendo normalmente. Eu não tenho o hábito de interromper a gravação, geralmente não pauso, né? A gente vai do início até o fim, então eu tive que dar uma olhadinha. Bem, então a outra definição é a definição de imagem. Então a imagem é formada por elementos do conjunto que está do outro lado, né? O segundo elemento dos pares. Então, o que faz com que esse conjunto, ou seja, esses elementos de F façam parte da imagem, é o fato de que vai existir um X no E.
Então veja que o domínio é determinado pelo fato de que existe um y no f, enquanto que a imagem é determinada pelo fato de que existe um x em E. Então a imagem são os y do f, tal que existe um x em E que se relaciona com esses y, e o domínio são os elementos x de E, tais que existe elementos y de f que se relacionam com esses x de E, né? Então isso é o domínio e a imagem. As relações podem ser representadas em planos cartesianos ou diagramas de Venn, ligados por flechas com origens nos elementos do domínio e extremidades nos elementos correspondentes na imagem. Aí eu aqui indico as páginas 67 e 68 do nosso livro-texto, do livro do Higino, porque na verdade não tenho muito a intenção de ficar discutindo diagrama. Mas é o que a gente já está acostumado, né? A gente desenha algo assim, né? A gente diz que tem um conjunto aqui inicial, digamos o conjunto E, tem um conjunto final, digamos o conjunto F, e aí você tem os elementos X do E, e você coloca uma seta indicando que esses elementos X do conjunto E se relacionam por meio da relação R, né, aos elementos Y do conjunto F. É interessante lembrar o seguinte, que essa coisa da forma como a gente pode representar um conjunto, nós comentamos na aula passada, isso é rígido, tá? Então, a mesma coisa quando a gente fala de relações. Essa é uma maneira de representar uma relação. A outra maneira é essa que nós vimos anteriormente aqui, na hora em que a gente definiu e que deu esse exemplo, né? Uma outra maneira de você representar uma relação é assim, formando pares ordenados. Então, você pode formar os pares ordenados, ou você pode, por exemplo, né, como essa R1 aqui, né, você pode representar a nossa R1 assim, né? Você tem o conjunto E, aí você tem os elementos do conjunto E, que são o 0, o 1 e o 2, e você tem um conjunto F. E os elementos do conjunto F são 3, 4, 5 e 6. Então, essa relação R1, por exemplo, ela diz que o 0 está relacionado com o 5, ela diz que o 0 também está relacionado com o 6, ela diz que o 1 está relacionado com o 3, e ela diz que o 1 também está relacionado com o 4. Então, essa nossa relação R1, né, tem o hábito de colocar o R como se fosse dos números reais, né? A gente acostuma fazer assim, mas o R que a gente usa aqui é um R normal. Então, essa nossa relação R1, ela é representada na forma de diagrama de Venn dessa maneira, né? Enquanto que aqui é a maneira de representar por pares ordenados dentro de um conjunto, os elementos como pares ordenados. Então, essas são maneiras rígidas. A gente não pode ficar variando a maneira de representar, a gente não pode ficar representando variando a maneira de representar e inventando maneiras que não sejam clássicas, a menos que seja numa redação muito específica e que a gente deixe claro o que está falando. Mas as maneiras clássicas são essas, na forma de pares ordenados ou na forma de diagramas de Venn. O livro do Higino faz um trato sobre diagrama de Venn aqui, nas páginas 67 e 68, eu aconselho a leitura. Não vou destacar muito porque não é muito do meu interesse, né? A parte de relações é só uma parte introdutória para a gente poder estudar outras relações mais importantes, como o caso das funções, que nós vamos tratar entre estruturas algébricas. Bem, uma outra definição, seja R uma relação de E em F, chama-se de relação inversa de R, e escreve-se assim, R elevado a menos 1, a seguinte relação. A relação R a menos 1 é uma relação que, ao invés de relacionar os elementos de E com F, relaciona elementos de F com E. De qual forma? Ela forma pares YX, né, onde Y está em F e X está em E, ou seja, esses pares pertencem a F cartesiano E, tal que esses pares eles se relacionam por meio da relação R, mas se relacionam ao contrário. Ou seja, se a R relaciona o X com o Y, a R a menos 1 ela relaciona o Y com o X. Por isso ela é chamada de relação inversa da relação R. Bem, sejam E esse conjunto, F esse conjunto e R essa relação. Então, R a menos 1 é essa relação aqui, porque enquanto a R pega o 1 e associa o 4, a R a menos 1 pega o 4 e associa o 1. A R pega o 1 e associa o 5,
A R a menos 1 pega o 5 e associa o 1. A R associa o 1 ao 6 e a R a menos 1 o 6 ao 1. De maneira bem intuitiva, né? Como a gente já esperava que fosse. Bem, no que se segue, vamos considerar E igual a F, ou seja, vamos olhar para a situação em que você não tem dois conjuntos distintos e sim um conjunto só, tá? Então, no caso em que você tem o mesmo conjunto, né, vamos considerar relações R de E em E. E para finalizarmos, finalmente definirmos as relações de equivalência e relações de ordem, precisamos das seguintes três propriedades das relações. A gente quer definir relações que a gente vai chamar de relações de equivalência e relações de ordem. E para isso nós vamos precisar de três propriedades das relações. As propriedades são as seguintes. Dizemos que uma relação R de E em E ela é reflexiva quando todo elemento x pertencente a E é relacionado por R com o próprio x. Então veja, só faz sentido falar de uma relação reflexiva se ela está de um conjunto nele mesmo, porque eu preciso que o x se relacione com o próprio x. Então, para que isso aconteça com todos os elementos, eu tenho que ter o mesmo conjunto, né? Ou seja, R é reflexiva se somente se x se relaciona com x para todo x pertencendo a E, né? Aqui está errado. Para todo x pertencendo a E, tá? Opa, barulhinho aí do liquidificador. Dá só um tempinho. Então, dizemos que a relação R de E em E é reflexiva quando todo elemento x pertencente a E se relaciona com ele mesmo. Então, está aqui de maneira técnica, né? De maneira formal, o que isso significa. R é reflexiva se somente se x se relaciona com x para todo x pertencendo a E. Ok? Pequeno errinho de digitação aí, ali deveria ser um E. Bem, dizemos que a relação R de E em E é simétrica quando para todo elemento x pertencendo a E, que é relacionado por R a y pertencendo a E, tivermos que y é relacionado a x por R também. Ou seja, o que acontece? Ela vai ser simétrica quando x se relaciona com y, implicar que y também se relaciona com x. Então, se você tem um sentido, você garante também o outro. Então, aí nesse caso, ela é dita simétrica, tá? Então, aqui ela é dita reflexiva, aqui ela é dita simétrica, tá? Lembrando que aqui tem um errinho de digitação, aqui é. Bem, quando eu passar para a próxima tela, isso some, né? Terei que marcar de novo. Bem, vou marcar. Então, aqui é como ela, quando ela é reflexiva, aqui quando ela é simétrica, aqui é, certo? E aqui é quando ela vai ser transitiva, né? Ela é transitiva. Quando é que ela é transitiva? Ela é transitiva quando acontece o seguinte. Você tem duas condições iniciais, né? X se relaciona com Y e Y se relaciona com Z. Isso são as hipóteses, tá? E aí, por tese, isso implica que o primeiro se relaciona com o último, ou seja, X se relaciona com o Z. Então, ela é dita uma relação transitiva quando isso acontece, né? Eu tenho X se relaciona aqui, né? Nessa eu tenho X se relaciona com o Y, o Y se relaciona com o Z, e essas duas coisas juntas implicam que o X vai se relacionar diretamente com o Z. Nessa daqui o que eu tenho é que se o X se relaciona com o Y, então o Y obrigatoriamente se relaciona também com o X. E nessa primeira eu tenho que todo X se relaciona com o próprio X. Ok? Essa então a noção são as propriedades que nós vamos usar para falar de relações de equivalência. Dizemos que a relação R de E em E é antissimétrica quando se x se relacionar com y por R e se x se relacionar é relacionado por R a y, né? E y é relacionado a x por R, ou seja, se acontecer do x se relacionar com y e ao mesmo tempo o y se relacionar com x, isso só vai acontecer se na verdade eles não forem distintos. Ou seja,
só se acontecer dos dois serem iguais. Então nunca acontece de dois elementos diferentes terem essas duas relações aqui. Não acontece a simetria. Se x e Professor, y... Oi? isso cairia na reflexiva, não é isso? Isso contradiz Assimétrica. a simétrica. Isso, então cairia na reflexiva por conta disso. Ele seria o mesmo elemento? Cairia na reflexiva? É, na primeira que o senhor definiu, a primeira propriedade. Entendi. Ou seja, isso obriga que o x se relacione com o x? Não. Não vamos falar aqui sobre a reflexiva porque pode ficar confuso. Eu não estou te dizendo que todo x vai ter que obrigatoriamente se relacionar com x, tá certo? Não estou te dizendo isso. Pode ser que tenha x que não se relacione com x. Ou seja, a R pode não ser reflexiva e mesmo assim ser antissimétrica. Por Hum, quê? Pode ser que hajam elementos, por exemplo, eu posso ter que um conjunto aqui, os conjuntos são iguais, na verdade, né? Então isso. eu tô com o mesmo conjunto. Eu posso ter uma relação, sei lá, um, dois, três. Deixa eu ver se três é o suficiente. Eu posso ter uma relação em que o um se relaciona, o um não se relaciona com um, por exemplo, tá? O um não se relaciona com um. Mas o que acontece? O 2 o 2 se relaciona com o 3. Deixa eu fazer. O 2 se relaciona com o 3 e o 3 se relaciona com o 2. Se eu tiver isso, o que eu tenho aqui é uma reflexividade, né? Então eu não posso ter isso acontecendo. Isso não pode acontecer. Ou seja, se a única possibilidade de eu ter um elemento se relacionando com o outro é o caso em que eu tenho ele se relacionando com ele mesmo, né? Então pode acontecer desse relacionamento aqui acontecer, mas sei lá, o 1 está relacionado com o 2 e o 2 pode estar relacionado com o próprio 2 também. Então quando aconteceu do do A se relacionar com o B e o B se relacionar com o A, ao contrário, né? Então só aconteceu quando eram iguais. Mas ela não tem a reflexividade, porque não aconteceu do um se relacionar com um, tá? Faltou essa reflexividade aqui. Mas a antissimetria aconteceu. O 2 se relacionou com o 2, só se relacionou com ele mesmo, indo e voltando, entendeu? Não aconteceu do um se relacionar com um e o um se relacionar com um de volta. Não aconteceu. E diga-se de passagem, eu posso ter mais de uma relação, né? É outra coisa que a gente não leva em consideração, às vezes, quando está pensando um pouquinho aí. Pode acontecer também assim, eu posso ter o um com um aqui, mas eu também tenho o um com o 2. Então, um está relacionado com o 2, mas o 2 não está relacionado com o 1. O 2 pode estar aqui, ó, por exemplo. Ok? Então, Ok. não é obrigado a acontecer isso para acontecer a antissimetria. A antissimetria pode acontecer sem acontecer a reflexividade, tá? Então, é bom parar para pensar nisso, pensar um pouquinho, porque não é um fato de que a antissimetria só acontece se a reflexividade acontecer, tá? Acontecem de forma bem distintas uma da outra, tá bom? Então, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: até a gente falar de transitividade, a gente está construindo o conhecimento das propriedades que vão nos levar à possibilidade de falar da relação de equivalência. Porque uma relação de equivalência vai ser justamente isso, aquela que é reflexiva, simétrica e transitiva. Essa última propriedade vai nos ajudar a definir a relação de ordem, porque a relação de ordem ela não é simétrica, ela é antissimétrica, tá certo? A antissimetria vai nos ajudar com relações de ordem, que é justamente o próximo passo, né? Considere, aqui é um exemplo primeiro, né? Considere que, mas justamente já vem uma relação de ordem aqui, ó. Considere que é o conjunto dos números reais, né? Se o x for menor ou igual do que o y e o y for menor ou igual do que o x, ou seja, se x se relaciona com y por meio dessa relação R, onde R é a relação menor ou igual, e acontece do y também se relacionar com o x, essas duas coisas juntas só acontecem se na verdade o x e o y forem iguais. Isso quaisquer par de x e y que eu pegar em R, né? Então está aqui um exemplo de uma relação antissimétrica. E veja que o exemplo já é uma relação de ordem.
Aí vamos para... bem, na verdade, eu acho que o ideal aqui seria eu definir logo relações de equivalência e relações de ordem. Eu vou definir de lado aqui, acho que faltou o slide aqui. Então, as definições que surgem a partir daí são exatamente essas duas que eu comentei agora há pouco. Uma relação R, uma relação R de E em E é uma relação de equivalência quando ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Transitiva. Então, isso é uma relação de equivalência. Aí, o natural, né? O questionamento natural. E quando ela é uma relação de ordem? Quando ela é uma relação de ordem? Ela é uma relação de ordem quando? Então, a relação R de E em E é uma relação de ordem. Veja que a diferença vai ser pouca, por isso até aproveitei o mesmo texto. É uma relação de ordem quando ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, tudo que mudou foi única e exclusivamente o fato de ser antissimétrico, tá? Então, antes mesmo da gente começar a falar de funções, eu acho que é importante deixar claro o que é uma relação de equivalência e o que é uma relação de ordem, tá bom? Então, são essas as duas definições. Bem, aí a classe de funções mais estudada a classe de relações mais estudada é a que a gente chama de funções. Então, o que é uma função? Inclusive, eu acho que já comentei com vocês, uma coisa que caracteriza um matemático é ele saber o que é uma função, né? Você vai encontrar engenheiros, você vai encontrar muita gente que não sabe definir o que é uma função. Um matemático não pode não saber definir o que é uma função. Um professor de matemática não pode não saber definir o que é uma função. Porque praticamente tudo que a gente trabalha em matemática são funções, tá? Então, por favor, prestem bem atenção nessa definição. Não saiam desse curso sem saber dizer o que é uma função. Então, uma função é uma relação, né? Uma função é uma relação. Então, você já entendeu o que é uma relação. Então, uma função é uma relação que a cada elemento, e aí muito forte, está aqui em cor diferente para chamar a atenção, a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, no sentido de que você não pode deixar nenhum elemento do primeiro conjunto sem ser associado. Então, todos eles têm que ser associados. E único porque um elemento daqui não pode ser associado a dois elementos em B. Ou seja, aquelas relações que nós estávamos fazendo assim, tinha um elemento aqui e ele estava associado a um elemento do outro lado e a um outro elemento, né? Teve uma situação aí em que eu coloquei o 1, coloquei o 1 aqui e o 2. Não, isso não pode. Se isso acontecer, não é função, né? Porque você não tem uma associação a um único elemento do conjunto B. Você tem um elemento aqui associado a mais de um. Isso não pode acontecer. E a outra possibilidade que não pode acontecer é você ter aqui um 2 da vida, qualquer, que não está associado a ninguém. Cada elemento tem que estar associado. Alguma seta tem que sair daqui. Para onde ela vai não interessa, mas sair ela vai ter que sair. Não posso ter nenhum elemento aqui que não esteja associado. Então, é isso que caracteriza uma função.
Uma função é uma relação que a cada elemento, ou seja, todos os elementos do domínio aqui, está associado a um único elemento do conjunto que está do outro lado, do conjunto B, ok? Bem, é isso que é uma função, não esqueçam nunca, saibam isso com tranquilidade. Eu senti necessidade de definir relações de equivalência naquele momento, mas o tópico para relações de equivalência veio depois, né? Vem depois. Agora foi que eu percebi. Mas eu senti necessidade de dizer logo naquele momento. Então, vamos dizer com um pouquinho mais de cuidado agora. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui ou está tudo tranquilo? Tranquilo, né? Certo. São teorias básicas, tá? Mas importantíssimas. Elas têm que ser entendidas com rigor. Você não pode de forma nenhuma sair daqui com dúvida do que é uma relação ou com dúvida do que é uma função. Então, relações de equivalência. As relações de equivalência elas são muito importantes porque elas fazem com que a gente deixe de trabalhar às vezes com o conjunto todo e passe a trabalhar apenas com o que a gente vai chamar de classes de equivalência. Então, uma relação reflexiva, simétrica e transitiva é uma relação de equivalência. Eu já tinha dito então isso. Exemplo, a igualdade é o exemplo mais natural de uma relação de equivalência, né? É claro, se você pega um conjunto qualquer, seja ele qual for, a igualdade é sempre reflexiva, ou seja, todo elemento A de um conjunto qualquer, ele é igual a ele mesmo. A igualdade é simétrica, se o A é igual a B, o B é igual a A. E a igualdade é transitiva, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C, né? Então, a igualdade é o exemplo mais natural de uma relação de equivalência. Só que as classes de equivalência da igualdade só tem um elemento, né? Porque um elemento ele só é igual a ele mesmo. Então, nunca tem a possibilidade de você relacionar, por meio da igualdade, vários elementos. A relação menor ou igual é uma relação de equivalência. Perdão, a relação menor ou igual não é uma relação de equivalência, pois não é simétrica, né? A gente viu agora há pouco que se x for menor ou igual que y e y for menor ou igual do que o x, então o x é igual ao y. Ela é antissimétrica, ela não é simétrica e por não ser simétrica não é uma relação de equivalência. A congruência módulo m com m maior do que 1 é um exemplo de uma relação de equivalência. Nós vimos isso em teoria dos números, tá? Mas supondo, por exemplo, que alguém não fez teoria dos números, não sei porquê, mas pode ter acontecido. Então, por que a gente sabe que isso daqui é uma relação de equivalência, né? A definição de congruência módulo M, ela pode ser dada da seguinte maneira. A gente pode dizer que um certo elemento A, na verdade aqui era referente a números inteiros, né? É congruente a B módulo M, o que significa dizer isso? Isso daqui significa dizer que o M, uma das maneiras de definir isso, né? Você pode dizer, por exemplo, que a divisão de A por M e de B por M tem o mesmo resto. É uma maneira de definir. Mas a gente pode definir, por exemplo, que essa congruência acontece quando M divide o A menos B. Ora, se você define então assim, então fica simples de perceber que ela é reflexiva, né? Ou seja, x é congruente a x módulo m. Por quê? Porque o m ele vai dividir o x menos x, que é o zero. O m vai dividir o zero, todo mundo divide o zero, né? Se o x dividir se o x é congruente ao y módulo m, e então o y vai ser congruente ao x módulo m. Por quê? Porque se o m ele divide o x menos o y, então você também tem o contrário, né? Você tem que o m divide o y menos o x. Porque a diferença entre x menos y e y menos x é só o sinal. Então, se um número inteiro qualquer divide um número positivo, ele vai dividir o oposto, né? O menos ele. E se ele divide o negativo, ele também vai dividir o positivo, né? Se você tirar o sinal, o m vai continuar dividindo. Então, de fato, se x é congruente a y módulo m, então y também é congruente a x módulo m.
E essa daqui nos diz o seguinte: por hipóteses, você tem que o x é congruente ao y e o y é congruente a z. Então, nós temos aqui que o m divide a diferença x menos y, e você também tem que o m divide a diferença y menos z, né? Ou seja, você está dizendo que o x é congruente ao y e que o y é congruente ao z. Então, o m divide essas duas diferenças. Bem, o que significa isso? Significa dizer que existem dois números inteiros, vou chamar de a e b, pertencendo a z, tais que já que o m divide isso, significa dizer que eu consigo multiplicar m vezes a, também inteiro, e isso vai dar como resposta x menos y. E existe esse b, tal que eu multiplico m vezes b, e isso dá como resposta y menos z, né? Então, temos essas duas coisas, o m divide isso e o m divide isso. E, por consequência, existem dois elementos, dois números inteiros, tais que essas igualdades são verdadeiras. Bem, mas se essas coisas são verdadeiras, então a gente pode somar as duas igualdades, né? Eu posso somar MA mais MB, então eu vou ter MA, né? M vezes A, mais M vezes B, à esquerda, e à direita eu vou ter x menos y, mais y menos z. E aí, naturalmente, acontece aqui a eliminação do mais y com o menos y, o que significa dizer que m vai multiplicar a mais b aqui, colocando m em evidência, e que isso vai dar como resposta x menos z. O que significa isso? Significa dizer, né? Então existem tais que essas coisas acontecem. Portanto, eu tenho isso, portanto, eu tenho isso, onde a mais b é uma soma de dois números inteiros, então continua sendo inteiro. Então você pode concluir, portanto, você tem que o m divide o x menos z. E dizer que o m divide o x menos z significa dizer que o x é congruente a z módulo m, né? Pela definição que nós demos aqui. Se o m divide o x menos z, é porque o x é congruente ao z módulo m. Então, nós acabamos de provar que, de fato, a relação congruência módulo m, ela é uma relação de equivalência, né? Bem, a congruência módulo m deve ter sido estudada na disciplina de teoria dos números. Aí podemos falar de classes de equivalência. Alguma pergunta até aí? Não. Tranquilo, Ana Mila. Tranquilo, Jamile. Então vamos lá. Classes de equivalência. Seja R uma relação em E, ou seja, R de E em E. Deixa eu me parar de novo para olhar uma coisa. Eu de novo parei. Estou gravando. Às vezes me dá duvidazinha se eu ainda continuo gravando. Então, seja R uma relação em E, ou seja, R é uma relação de E em E, dado um elemento A pertencendo a E, a classe de equivalência determinada por A módulo R, ou seja, é a classe de equivalência que surge por causa da relação R, ela é o conjunto de elementos de E, né, dos elementos X pertencente a E, tais que esses X se relacionam com o elemento A. Tá? Então, todos os elementos X de E que se relacionem com A vão formar a classe de equivalência determinada por A. Ou seja, é esse conjunto aqui, que a gente chama de A barra. Então, a classe de equivalência determinada por um elemento A é formada por todos os elementos do conjunto que se relacionam com esse elemento A.
por meio da relação de equivalência R. Tá bom? Então, isso é a tal classe de equivalência determinada pelo elemento A. Bem, definição. O conjunto das classes de equivalência de E, módulo R, será determinado assim. Então, se eu olhar para as classes de todos os elementos de E, eu vou ter um conjunto, né? Ao invés de eu ter o conjunto E, eu passo a ter classes desse conjunto. Ou seja, é um conjunto de subconjuntos de E, certo? E aí, para simbolizar o conjunto das classes de equivalência, a gente coloca como uma espécie de quociente. Ou seja, é o conjunto E quocientado pela relação R. E é chamado de conjunto quociente de E por R. Então, a notação é essa, porque é assim que a gente chama. A gente tem o conjunto e é como se a gente dividisse ele nas classes. Bem, um exemplo. O diagrama abaixo indica a relação R desse conjunto E. O conjunto E só tem os elementos A, B e C. Então, aqui está o par AA. Aí o nosso diagrama pega o elemento A e bota um círculo ao redor dele dizendo que o A está relacionado com o próprio A. Você tem BB, ou seja, o B se relaciona com ele mesmo. Você tem CC, ou seja, o C se relaciona com ele mesmo. Aí você tem aqui AB, o A se relaciona com o B, ou seja, é a seta nesse sentido com essa pontinha. E você tem que o B se relaciona com o A, então é a seta no sentido contrário com a pontinha. Então aqui está um diagrama que representa essa relação, né, do conjunto E ABC. Essa relação determinada está indicada nesse diagrama. Aí vejamos as classes. As classes de R são: a classe é determinada pelo elemento A, ou seja, com quem é que A se relaciona? A se relaciona com ele mesmo e A se relaciona com o B. Então a classe do A é o AB, tem os elementos A e B. Aí as classes a classe determinada pelo elemento B são os elementos que se relacionam com o B. O B se relaciona com ele mesmo e o B se relaciona com o A. Então a classe do B é A e B também. Aí a classe determinada pelo elemento C, as classes, ou a classe determinada, né? É uma classe só. A classe determinada pelo elemento C. Bem, o C só se relaciona com ele mesmo e mais ninguém. Então só tem o C. Então qual é o conjunto das classes determinadas por meio dessa relação? É o E quocientado pelo R. Ele tem esse conjunto que se repetiu aqui e tem esse outro conjunto. Note que se o A e o B estão na mesma classe, então as classes de relações, na verdade, são as mesmas, né? Isso é algo que a gente vai discutir um pouco mais detalhadamente à frente, com um pouco mais de formalismo, mas isso sempre vai acontecer, né? Se a classe do A tem o A e o B, a classe do B também tem que ser a mesma classe do A, certo? Se eles estiverem na mesma classe, se um outro elemento está na classe do A, então a classe desse outro elemento também é a mesma classe de A. Ou seja, essas duas classes tinham que coincidir mesmo, porque já que o B está na classe do A, então o A tem que estar na classe do B e, portanto, as duas classes coincidem. Tá? Então isso é natural, vai acontecer sempre quando nós estivermos com relações de equivalência. Isso aí é importante, esse é um exemplo diferente, a maioria dos nossos exemplos vão ser bem específicos, mas esse daí é para deixar bem claro que você pode ter classes com um elemento só, você pode ter classes com mais de um elemento. Na maioria dos nossos casos, nós vamos estudar situações em que as classes têm a mesma quantidade de elementos, até porque isso é interessante para os estudos de estruturas algébricas que nós vamos fazer. Bem, agora considere que o conjunto E é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos inteiros, e R é a relação módulo 4, tá? Você vai pegar todos os elementos módulo 4. Então, por exemplo, quais são os números que pertencem à classe do zero? Eu quero saber quais são os elementos, né? Ou seja, quais são os números inteiros que são congruentes a zero módulo 4. Então, lembre-se da definição. Isso significa dizer que o 4 divide x menos 0. Então, o 4 tem que dividir esses elementos. Portanto, são os múltiplos de 4. Aí, quem são os múltiplos de 4? Bem, os múltiplos de 4 são o 0, né?
O 4, o menos 4, o 8, o menos 8, o 12, o menos 12. Então, a classe do zero, quando a relação de equivalência é a congruência módulo 4, é esse conjunto aqui. Essa daqui é a classe do zero, né? Aí, quem é a classe do 1? Bem, eu quero agora encontrar os x que são congruentes a 1 módulo 4. Módulo 4. Significa dizer que são os caras que são divisíveis por 4 mais 1, né? Porque eu vou ter aqui x menos 1, o 4 vai dividir o x menos 1. Ou, em outras palavras, a divisão do x por 4 tem que dar resto 1, né? Porque se eu pensar na divisão euclidiana do 1 por 4, eu vou ter que colocar 0 aqui, né? E vou dizer que o resto é 1. Então, a divisão do 1 por 4, a divisão euclidiana do 1 por 4 dá resto 1. Portanto, os restos da divisão de x por 4, todos têm que dar resto 1. Logo, esses elementos, são os números inteiros, cuja divisão por 4 dá resto 1. Ok? Então, são os inteiros cuja divisão por 4 dá resto 1. Quem são eles? Bem, o 5, né? O próprio 1. O 9, né? Porque 9 dividido por 4 daria 8 e restaria 1. O 13, porque daria 12 e restaria 1. Ou seja, é só você somar 1 nesses daqui que você tem esses, né? Então, você tem menos 4 mais 1 dá menos 3, menos 8 mais 1 dá menos 7, menos 12 mais 1 dá menos 11 e assim por diante. Bem, então, entendido a ideia, é claro que essa outra, x congruente a 2 módulo 4. Ora, esses caras são os caras cuja divisão por 4 vai dar resto 2. Então, o 2 dividido por 4, o quociente é 0, o resto é 2. O 6 dividido por 4, o quociente é 1, o resto é 2. O 10 dividido por 4, o quociente é 2 e o resto é 2. O 14 dividido por 4, o quociente é 3, o resto é 2. Então, todo mundo aqui, quando dividido por 4, dá resto 2. Nessa parte negativa, a mesma coisa, porque a divisão é euclidiana, tá? Lembrando que aí você muda o sinal do quociente, mas o resto vai continuar sendo sempre 2, tá? Então, para achar é fácil, é só você somar 1. Você sempre soma 1 e você tem o outro, né? Porque esse aqui o resto era 1, aqui você soma mais 1. Então, menos 3 somado aqui mais 1 dá menos 2, menos 7 mais 1 dá menos 6, e menos 11 mais 1 dá menos 10. E por fim, essa última linha são os caras cuja divisão por 4 vão dar resto 3. São esses, né? O 7, o 11, o 15, o 3. E aí, somando 1 no menos 1, no menos 2 eu tenho menos 1, no menos 6 eu tenho menos 5, e no menos 10 eu tenho menos 9. Então, esses caras são as classes do módulo 4, né, das divisões dos inteiros, né? Ou seja, são os restos das divisões 0, 1, 2 e 3. Os possíveis restos da divisão por 4. Né? E aí, quem é o conjunto quociente? Né? O E dividido por R, ou seja, é o Z, né? Que o E é o Z, dividido pela relação congruência módulo 4. Que a gente simboliza assim, a gente simboliza como Z4, como a gente fez em teoria dos números. E qual é o conjunto das classes? É o conjunto da classe do 0, da classe do 1, da classe do 2 e da classe do 3. Né? Então, é exatamente o que a gente tinha feito lá em teoria dos números, para quem já viu teoria dos números. E para quem não viu, é isso que está aí. Dá para dar uma estudada sobre congruência módulo M. Mas a gente vai detalhar isso em outros momentos também, porque é uma relação de equivalência muito importante e ela vai aparecer com outros significados, inclusive quando estivermos estudando algumas estruturas. Né? Vamos colocar operações nessas classes e aí vamos observar que essas classes elas são, né, de algumas espécies de estruturas que a gente vai estudar. Pois bem, proposição. Seja R uma relação de equivalência sobre o conjunto E, sejam A pertencendo a E e B pertencendo a E. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. A se relacionar com B significa dizer que o A pertence à classe do B e também significa dizer que o B vai pertencer à classe do A. E isso significa mais ainda. Significa dizer que as duas classes são iguais. Então, dizer que as afirmações são equivalentes significa dizer que, para demonstrar esses fatos,
eu preciso mostrar que todos eles implicam uns aos outros. Então, uma técnica interessante é você mostrar que o primeiro implica no segundo, que o segundo implica no terceiro, que o terceiro implica no quarto e depois fechar o ciclo mostrando que o 4 implica no 1. E aí você vai ter todas as implicações no sentido que você quiser. Bem, vamos à demonstração. Vamos mostrar que de fato o 1 implica o 2. E aí eu afirmo, é imediato a partir da definição de classes de equivalência. Porque o que a gente disse sobre a classe de equivalência? A gente disse que uma classe de um elemento A, ela é formada por todos os elementos do conjunto E, tal que esses elementos se relacionem com o A, né, por meio da relação R. Então, se eu estou dizendo que A se relaciona com o B, eu estou dizendo exatamente que o A pertence à classe do B, né? Então, a própria definição de classes de equivalência me garante que se o A se relaciona com o B, então ele pertence à classe do B. Então, de fato, 1 implica 2 é imediato a partir da própria definição de classe de equivalência. Tá? 2 implica 3. Então, eu tenho agora que o A pertence à classe do B e eu quero mostrar que se isso acontece, então o B também pertence à classe do A. Bem, como o A pertence à classe do B, isso significa dizer que o A se relaciona com o B por meio da relação R. Mas a R é simétrica, então se o A se relaciona com o B, então o B se relaciona com o A. Ora, mas se o B se relaciona com o A, pela definição de classe de equivalência, significa dizer que o B pertence à classe de equivalência do A, né? Ou seja, exatamente o que eu quero provar como item 3. Tudo bem? 4 ou 3 implica 4. Então, o que eu tenho agora equivale 3, ou seja, B pertence à classe de equivalência do A. E eu quero mostrar, então, que as classes têm que ser iguais nesse caso, né? Então, vamos lá. Bem, precisamos provar que a classe de equivalência do A está contida na classe de equivalência do B e também mostrar que a classe de equivalência do B está contida na classe de equivalência do A. Ou seja, eu preciso provar que esses dois conjuntos são iguais. Então, é mostrar que o primeiro está contido no segundo e, obrigatoriamente, o segundo também está contido no primeiro. Bem, temos por hipótese que o B pertence à classe de equivalência do A. Logo, o B se relaciona com A por meio da R, pela própria definição de classe de equivalência. Como R é simétrica, o que significa? Significa que eu posso inverter e dizer que o A também se relaciona com o B por meio da R. Ok? Eu risquei ali sem querer, deixa eu apagar. Pronto. Então, eu tenho também que o A se relaciona com o B por meio da R. Então, seja então um X pertencendo aqui ao A barra. Ou seja, X se relaciona com A. É a definição do A barra, né? Eu quero mostrar que o X vai estar também no B barra. Como A se relaciona com B, foi isso que eu concluí aqui, pela transitividade, o X vai se relacionar com o B também. Ora, por quê? Porque se eu tenho que o X se relaciona com o A e o A se relaciona com o B, a transitividade me garante que o X se relaciona com o B. Mas se o X se relaciona com o B, significa dizer que ele pertence à classe de equivalência do B. Então, eu peguei um X que estava na classe de equivalência do A e provei que ele está na classe de equivalência do B. Assim, eu provei que A barra está contido em B barra. Isso prova essa primeira inclusão. E aí eu quero agora provar a segunda inclusão. Ora, analogamente provamos a outra inclusão, né? Como? Seja X agora no B barra, ou seja, X se relaciona com B, é a definição do B barra. Como B se relaciona com A, pela transitividade, você tem que o X vai se relacionar com A, né? Porque você tem que o X se relaciona com B e o B se relaciona com A. O fato do que o B se relaciona com A eu já tinha discutido aqui, né? Anteriormente. Então, se o X se relaciona com o B e o B se relaciona com A, eu tenho que o X se relaciona com A. Mas aí eu acabei de mostrar que X pertence a A barra. Peguei um X em B barra e mostrei que ele pertence a A barra. Então, eu mostrei que B barra está contido em A barra. Mas se A barra está contida em B barra e B barra está contido em A barra, eu posso concluir, né, por causa dessas duas inclusões,
que na verdade A barra e B barra são iguais. Isso prova o item 4 a partir do item 3. Agora, para fechar o ciclo, eu preciso mostrar que o 4 prova também o 1. Tá? Então, lembre-se o que eu disse desde o início, né? Foi o que eu disse no início. Eu disse que para provar que são todas equivalentes, o 1 tem que provar o 2, com o 1 eu tenho que provar o 2, com o 2 eu provo o 3, com o 3 eu provo o 4 e com o 4 eu provo o 1. Então, eu estou no último passo. O passo em que o 4 vai provar o 1. Né? O que eu tenho por hipótese é o 4. E o 4 diz que A barra é igual a B barra. E eu quero provar o 1. Né? Quero provar o 1. Então, vamos lá. Logo, se são iguais, quando eu pego o x pertencendo a A barra, que é igual a B barra, então eu peguei um x que estão aí na mesma classe, né? Na classe A, que é igual à classe B. Ok. Bem, então eu tenho que o x se relaciona com A e que também o x se relaciona com B, né? Já que as classes são iguais, ele pertence às duas classes. Bem, pela simetria, eu tenho que o A se relaciona com o x e eu tenho que o x se relaciona com o B. Ou seja, eu só mexi nessa primeira aqui, né? Eu usei a simetria aqui nessa primeira. Se o x se relaciona com A, eu coloquei A se relaciona com o x. Mas agora eu posso usar a transitividade, né? Agora eu posso usar a transitividade. Pela transitividade, A se relaciona com x, x se relaciona com B, então A se relaciona com B. O que é que isso prova? Isso prova o que a gente queria, né? Que era exatamente o que dizia o item A, né? Ou melhor, o item 1. Então, a partir do 4, nós conseguimos provar o 1. Pois bem, está demonstrado a proposição. Bem, vamos definir partição, né? A gente já tem a proposição provada, vamos definir partição. Acredito que é o último lance desse nosso momento agora, tá? A gente deve terminar nessa última parte aí da parte de partições. Né? A gente está no slide 32 e vai até o 39. Então vamos lá. Seja E um conjunto não vazio. Disse que um conjunto, bem, esse F aqui, diferenciado aqui, de subconjuntos de E é uma partição de E quando dois elementos quaisquer desse conjunto estranho são iguais ou são disjuntos. E também quando a união dos elementos desse conjunto estranho é igual a E, tá certo? Nessas duas condições aí, tendo essas duas condições é que a gente diz que esse conjunto F estranho é uma partição. Então temos a definição do que é uma partição, né? Intuitivamente, a gente pode dizer assim, ó, você tem aqui um conjunto E, né? Você tem um conjunto E. O que ele está te dizendo é que se você pegar uma porção de subconjuntos do conjunto E, uma porção de subconjuntos do conjunto E, e a união desses subconjuntos for o conjunto E inteiro, e cada parte que você pegar, né, desse conjunto de subconjuntos for disjunta, ou seja, nenhuma parte dessa tem interseção com nenhuma outra, e sendo a união o todo, então o que você tem é o que a gente chama de uma partição. Essa ideia intuitiva mesmo que você está pensando aí. Eu tenho o conjunto E e ele foi todo dividido, né? Dividido em pedaços. Então a gente chama essa divisão de uma partição. E cada pedaço desse é um subconjunto de E. A união de todos eles vai dar o todo e a interseção entre dois deles é sempre vazia. É isso que está sendo definido aqui. Né? Dois elementos quaisquer desse conjunto de subconjuntos. Ou eles são iguais ou são disjuntos. E a união dos elementos desses subconjuntos, ou seja, a união de todos os subconjuntos, vai dar o conjunto todo, tá certo? Essa é a ideia de partição. Bem, vamos resumir em uma proposição as duas proposições que a gente tem, 1 e 2, da página 83 do nosso livro-texto lá do IGIM, tá? Então, quem pegar lá a página 83 e ler as duas proposições que tem lá, eu transformei em uma proposição só. Então, dada uma relação R sobre um conjunto E, R é a relação de equivalências, relação de equivalencia, se somente se o conjunto de partição, né, ou seja, o conjunto quociente de E por R, ele vai ser uma partição de E. Então, se for uma relação de equivalência, o quociente vai ser uma partição. É isso que
essa proposição afirma, né? E é se, somente se. Vamos então à demonstração desse fato. Então, primeiro, vamos pegar o sentido natural da leitura, ou seja, R é relação de equivalência, e eu quero mostrar que E sobre R é uma partição. Então, seja a barra, né, pertencendo ao conjunto quociente de E por R, né, onde R é uma relação de equivalência. Então, estou tomando isso como hipótese. Como R é reflexiva, A se relaciona com A, e assim o próprio A pertence à classe dele mesmo, né? Logo, a barra não é vazio, tá certo? Não é vazio porque eu peguei um elemento qualquer de A e de E não é vazio. Portanto, como E não é vazio, pelo menos o próprio elemento que não é que pertence lá a E, ele vai pertencer à sua classe de equivalência, né? Então eu tenho que o A barra não é vazio. Isso para todo A barra que eu pegar no quociente E sobre R. Bem, aí o que acontece? Seja um A barra pertencendo ao quociente e B barra também pertencendo ao quociente, tal que a interseção entre o A barra e o B barra não seja o vazio. Ou seja, vai existir pelo menos um elemento pertencendo a essas duas classes. Então, o que acontece? Nesse caso, você vai ter esse elemento y que pertence à interseção. Logo, o y ele pertence à classe do A e o y também pertence à classe do B. Pela definição da classe, o y se relaciona com o A e o y também se relaciona com B por meio da R. Como R é simétrica, eu tenho que, se o y se relaciona com A, então o A se relaciona com o y. E como ela é transitiva, se o A se relaciona com o y e o y se relaciona com A, eu tenho que o A se relaciona direto com, perdão, e o y se relaciona com o B, né? Então eu tenho que o A se relaciona direto com o B. Ora, mas dizer que o A se relaciona com o B, pela proposição anterior, né, daquelas equivalências, então a gente tinha que esse era o item, se não me engano, o item 1, né? E esse daqui era o item 4. Então o item 1 e o item 4 são equivalentes. Portanto, se A se relaciona com B, pela proposição anterior, na verdade as classes são iguais. Bem, então nós já temos a primeira parte da definição de partição, né? Se você tiver duas classes que sejam disjuntas, ou elas são iguais, e nós estamos considerando elas diferentes, a princípio, mas se elas forem disjuntas, ou melhor, se existir um elemento entre as duas, então, na verdade, elas não são distintas, elas têm obrigatoriamente que ser iguais, né? Primeira parte da nossa definição de partição. Falta a outra parte, que é mostrar que a união das classes vai dar o conjunto todo. Então vamos lá. Precisamos mostrar agora que a união das classes de equivalência, de E sobre R, é igual ao conjunto todo. Ou seja, a união de todas as classes contidas aqui no E como subconjunto, vai dar o conjunto E inteiro. Bem, para todo A que eu pegar em E, eu tenho que a barra vai estar contida em E, ou seja, ele é um subconjunto do E. Então, dizer que o E está contido na união, acabou, né? Ou melhor, perdão, ao contrário. Dizer que a união está contida no E, acabou, né? A união de todas as classes está no E, porque toda classe é subconjunto de E. Então, se você junta une subconjuntos de um dado conjunto, ele não consegue sair daquele conjunto, né? Vai continuar dentro do conjunto. Então, a união das classes continua no E. Eu preciso mostrar agora que o E também está contido na união das classes para mostrar que esses dois conjuntos são iguais. É isso que a gente vai fazer agora. Basta, por fim, então, mostrar que o E está contido na união das classes de equivalência. Como é que a gente faz isso? Bem, pega um elemento no E. Seja x no E. Bem, como R é reflexiva, temos que x se relaciona com o próprio x. Logo, o x pertence à sua própria classe. Ora, mas isso daqui é a união de todas as classes. Então, a classe do x também pertence a essa união. Ou melhor, também está contida nessa união. Então, o x vai estar pertencendo também a essa união. Então, eu peguei um x que estava no E e provei que o x estará na união das classes de equivalência da relação R. Portanto, acabei de provar que o E está contido nessa união. O E está contido na união
e como o E está contido na união, as duas inclusões provam a igualdade. A união das classes de equivalência vai dar o próprio conjunto todo, o conjunto E. Então, dessa forma, supondo que R é uma relação de equivalência, a gente mostrou que E sobre R é uma partição de E. Precisamos demonstrar agora o sentido contrário. Então, seja E sobre R uma partição de E. Ou seja, a interseção de duas classes é o vazio para todo par, A barra e B barra pertencendo ao quociente, e a união de todas as classes vai dar o conjunto todo. Essa é isso que nós temos quando a gente assume que E sobre R é uma partição. Então, primeiro, para todo x que eu pegar em E, vai existir a barra pertencendo ao quociente, tal que o x pertença a uma das classes, né? Já que eu tenho que a união das classes vai dar o E inteiro, o E todo, né? Então, quando eu pego o x no E, então automaticamente eu peguei em uma das classes. Logo, x se relaciona com x, ou seja, R é reflexiva, né? Porque se ele está em uma das classes, ele se relaciona com ele mesmo por meio da R. Bem, agora eu pego dois elementos. Se x e y são elementos quaisquer de E, onde x se relaciona com y por meio da R, temos que x e y pertencem à mesma classe, né? Uma classe A barra, que está contida aqui no quociente. Eles vão pertencer à mesma classe porque eles se relacionam um com o outro. Pois bem, consequentemente, o y se relaciona com o x. Se estão na mesma classe, então, se o x se relaciona com o y também se relaciona com o x, pois E sobre R é uma partição, e x e y pertencem à mesma classe, a barra pertencendo ao quociente E sobre R. Logo, acontece a simetria, né? Se o x se relaciona com o y também se relaciona com o x. E, por fim, precisamos mostrar a transitividade. Se x, y e z pertencem a E, tais que o x se relaciona com o y e o y se relaciona com o z, nós temos então que o x e o y pertencem à mesma classe contida no E sobre R. E o y e o z também pertencem à mesma classe. X e y pertencem à classe A e o y pertence à classe B. O problema é que o y está na A e o y também está na B. E como é uma partição, eu sou obrigado a entender que A e B são iguais porque o y pertence à interseção. Se a interseção não é vazia, então as classes são iguais. Conclusão, eu tenho que, na verdade, o x, o y e o z, todos eles pertencem à mesma classe, ou seja, a classe A barra vai ser de fato igual à classe B barra, onde estarão todos eles. Particularmente estarão o x e o z. Consequentemente, o x se relaciona com o z por meio da relação R, né? O x se relaciona com o z por meio da relação R. Então, eu supus que o x se relacionava com o y e o y se relacionava com o z e concluí que o x se relaciona com o z, ou seja, concluí a transitividade. Sendo assim, está provado que a relação R ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Portanto, R é uma relação de equivalência, no caso em que E sobre R é uma partição, então está provado o sentido contrário da nossa proposição e a proposição está provada por completo. Bem, relações de ordem. Passei um pouquinho do meu tempo, mas as relações de ordem são tão pequenininhas, pelo visto, vale a pena olhar, né? Deixa eu ver aqui. Relações de ordem. Vamos lá. Bem, definição. Uma relação R sobre um conjunto E não vazio é chamado relação de ordem parcial, né? Sobre E, se e somente se R é reflexiva, antissimétrica e não simétrica e transitiva. Ou seja, R deve ter as seguintes propriedades. R todo elemento x se relaciona com ele mesmo. Se o x se relacionar com o y e o y se relacionar com o x, então os dois são iguais. E se o x se relacionar com o y e o y se relacionar com o z, então o x se relaciona com o z. Isso para todo x, y e z pertencendo a E. Bem, a notação mais comum é essa, né? Ao invés de a gente usar R, a gente usa geralmente o símbolo menor ou igual para falar em relação de ordem. Lembrando que isso não significa apenas menor do que ou igual.
Então, quando eu usar esse símbolo, eu posso estar falando de uma relação de ordem qualquer, tá? Como no caso dos conjuntos numéricos. Então, da mesma forma, se eu tirar a igualdade, significa dizer que vale A menor ou igual do que o B, mas eu estarei considerando que o A é diferente do B. É esse símbolo aqui. Então, a gente diz simplesmente que A é menor do que o B, e não que A é menor ou igual do que o B. Um conjunto parcialmente ordenado é um conjunto sobre o qual se definiu uma relação de ordem parcial. Parcial por quê? Porque eu não garanto que todos os elementos podem ser comparados. Pode ser que haja um par de elementos lá onde eu não possa comparar, né? Então, seja R uma relação de ordem parcial. Então, dois elementos A e B pertencendo a E são ditos elementos comparáveis quando eu consigo comparar, né? Ou seja, quando, mediante R, eu tenha que o A é menor ou igual do que o B ou que o B é menor ou igual do que o A. Se eu consigo comparar, então esses elementos são comparáveis. Bem, se todo par de elementos de E for comparável, mediante uma relação de ordem parcial R, dizemos que E é um conjunto totalmente ordenado. Então, se eu puder comparar todo mundo, o conjunto é dito totalmente ordenado. Se eu não consigo comparar todo mundo, então ele é parcialmente ordenado se existir sobre ele uma relação de ordem. Tá certo? E a relação de ordem, quando consegue comparar todo mundo, é chamada de uma relação de ordem total. Bem, a relação R sobre E, quando é o conjunto dos números reais, essa que a gente está acostumada, né, menor ou igual, é uma relação de ordem total e é o exemplo mais comum. A gente já está acostumado com essa relação de ordem, né? Porque dado um par de números reais, eu sempre tenho que um é menor ou igual do que o outro, ou ao contrário, o outro é menor ou igual do que o primeiro. Ok? E aqui, de novo, as relações por meio de diagramas, né? Peguei uma relação R que relaciona A com A, B com B, C com C, A com B, A com C e o B com C. Veja que tudo está dito aqui, ó. A com A, B com B, C com C, B com C, A com C e A com B. Todos eles estão aqui nesse diagrama. A é uma relação de ordem total. Todo mundo está comparado de alguma maneira, tá? Isso daqui você pode considerar todos como comparações de ordem. É como se você dissesse A é menor ou igual que A, B é menor ou igual que B, C é menor ou igual que C, A é menor ou igual que B, A é menor ou igual que C, B é menor ou igual que C. Você pode até ler assim se você quiser, tá? Ele está dizendo a você que é uma relação de ordem total, porque todo mundo está comparado um com o outro, tá? O A está relacionado com ele mesmo, o B também, o C também, ou seja, ela é reflexiva, né? Ela é antissimétrica, não acontece do A estar com B e o B estar com A sem que eles sejam iguais, né? Então, só existe um elemento com o outro e o outro com o primeiro, se eles forem iguais, né? Quando o A se relaciona com o B não se relaciona com o A. Quando o A se relaciona com o C não se relaciona com o A. E quando o B se relaciona com o C não se relaciona com o B. Portanto, não acontece a simetria, acontece a antissimetria. E a transitividade acontece, né? Se o A está com o B e o B está com o C, então o A tem que estar com o C. Deixa eu ver. O A está com o B está com o C, o A está com o C, tá vendo? Você pode testar que vale também a transitividade. Então, vale a reflexividade, vale a antissimetria e vale a transitividade. Vale a pena um olhar cuidadoso, pensar mais um pouquinho nesse exemplo e ver que isso que eu estou dizendo é verdade. Bem, a relação R, onde E vai ser o conjunto dos naturais, definido por x dividir o y, ela também é uma relação de ordem. Agora, só que essa é uma relação de ordem parcial. Por quê? Ora, você tem que x sempre divide o x. Você tem que, se o x dividir o y e o y dividir o x, lembre-se que são números naturais, tá? Então, o x tem que ser igual ao y, né? Se o 2 divide o 4, mas o 4 não divide o 2. Então, se o 2 divide um x e o x divide também o 2, onde o x e o 2 são dois números naturais, então, na verdade, esse x é o próprio 2. Ok? Lembre-se que eu estou falando naturais, não inteiros, não valem os negativos. Se o x dividir o y e o y dividir o z, então o x divide o z. Portanto, essa relação de x dividir y, onde x e y são números naturais, é uma relação de ordem parcial.
porque acontece de um número não dividir o outro, né? O 2 não divide o 3. Então, pela relação de ordem dividir, essa relação não é total. Existem números naturais que um não divide o outro. Então, ela não consegue comparar todo mundo. E, por fim, a relação de inclusão sobre um subconjunto, uma família de subconjuntos de um conjunto é uma relação de ordem, pois o x está sempre contido no próprio x, né, quando são conjuntos. Se o x estiver contido no y e o y estiver contido no x, eles na verdade são iguais. E se o x estiver contido no y e o y estiver contido no z, então o x está contido no z. Veja que isso também é uma relação de ordem, né? Bem, pode ser que não dê para comparar conjuntos, então deve ser uma relação de ordem parcial e não total. Bem, terminamos aqui esses slides e terminamos aqui a nossa aula. Vou correr que eu tenho que fazer o exame do Detran, tá bom? Tchau. Ah, bom. É o exame de saúde para renovar a carteira, tá bom? Tchau.